Nesta aula eu abordarei as manifestações clínicas do autismo e começarei lembrando a vocês que houve uma evolução do diagnóstico categórico para o dimensional a partir da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. E, portanto, houve essa perspectiva dimensional com a divisão em níveis. E na última aula, na aula sobre a evolução do diagnóstico, eu fiz uma descrição, como está no manual de cada nível. Mas se a gente tentar simplificar e correndo o risco da simplificação, que acaba às vezes deixando passar alguma nuance, mas o nível 1 seria o que correspondia antigamente ao autismo de alto funcionamento, o nível 2 moderado e o nível 3 grave. O nível 1 seria aquele indivíduo que precisa realmente de pouco suporte, pouco apoio. Vamos começar explicando isso no nível 3. O nível 3 seria aquele indivíduo que é dependente. O nível 2 é aquele que precisa de supervisão. E o nível 1 é o independente que precisa de apoio ocasional. Essa seria uma simplificação para entender a diferença dos níveis. Lembrando que o autismo é uma condição extremamente heterogênea, com grande diversidade de manifestações, e essas manifestações se combinam em diferentes padrões. Também há uma grande variabilidade do fenótipo ao longo do tempo, isto é, às vezes uma criança que apresenta estereotipias pode não mais apresentar na idade de adolescente, adulto jovem, essas estereotipias. Às vezes uma alteração sensorial que não estava presente no início do quadro passa a existir, ou seja, além da variação fenotípica ocorrer entre os indivíduos, ela também muda ao longo do tempo em um mesmo indivíduo. E há a superposição de manifestações de sintomas com outros transtornos psíquicos, como por exemplo o TDAH. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, em consideração, quando estiver analisando as manifestações clínicas do autismo. Aqui, nessa representação, nessa figura colorida, eu coloquei várias funções cognitivas ao redor dela e todas essas funções ou alterações podem estar comprometidas no indivíduo com autismo. Então, linguagem, funções executivas, motricidade, processamento sensorial, habilidade visoespacial, cognição social, inteligência e atenção. Entretanto, o grau de comprometimento pode variar entre os indivíduos, de forma que pessoas com autismo costumam ter manifestações muito diferentes entre si. Aqui, essa representação é para ilustrar diferentes configurações de comprometimento. Então, enquanto o indivíduo pode ter, por exemplo, deficiência intelectual, o outro pode ter superdotação. Enquanto o indivíduo pode ter um comprometimento grave de linguagem, o outro pode ter a linguagem bastante preservada, praticamente normal. Isso mostra, portanto, que é uma condição realmente muito heterogênea, com diferentes padrões, diferentes configurações de comprometimento. Lembrando, mais uma vez, que o diagnóstico é estritamente clínico, baseado nos critérios do DSM-5, cuja última versão data de 2013. Agora, o elemento comum a todas as pessoas com autismo é um comportamento atípico e mal adaptativo. Não basta ter um comportamento atípico, tem que haver prejuízo para o indivíduo, tem que haver um impacto negativo em sua vida, daí o mal adaptativo. Então, essa é uma condição sine qua non para que você dê o diagnóstico de autismo numa pessoa. Uma pessoa ela tem que ter um comportamento atípico que preenche os critérios diagnósticos que eu vou mostrar na aula, mas que também cause prejuízo. Agora, para se reconhecer o atípico, é fundamental conhecer aquilo que é típico. Então, você precisa conhecer os marcos-chave do desenvolvimento socioemocional e da linguagem nos primeiros 4 anos de vida. Eles estão bem detalhados em livros, texto, em artigos, né, mas é importante conhecer esses marcos e identificar os sinais de alerta para o transtorno do espectro do autismo. Então, como é que é o desenvolvimento social? Aos 4 meses de idade, aqui eu vou colocar marcos que interessam principalmente para o diagnóstico de autismo. Aos 4 meses de idade, a criança tem que sorrir espontaneamente. Inclusive, ela pode chegar a gargalhar alto, como aqui no vídeo desse bebê.
A criança com 4 meses vai tentar imitar movimentos e expressões faciais. Ela gosta de interagir, ela gosta de brincar com outras pessoas e pode ficar zangada quando a brincadeira é interrompida. A criança de 4 meses, o choro dela apresenta diferentes padrões. Quando a criança está com fome, sono ou dor. Daí os pais conseguem identificar frequentemente pelo tipo de choro que a criança está queixando. Com 6 meses de idade, a criança deve responder ao chamado do próprio nome. Deve olhar para quem chama o nome dela. A criança com 6 meses consegue responder emoções de outros, frequentemente aparenta estar feliz. Imita sons, gosta de interagir com outras pessoas, sobretudo os parentes. Reconhece faces familiares e começa a perceber quando alguém é estranho. E diante de um espelho, a criança de 6 meses de idade gosta de olhar para si mesma. Ela frequentemente bate no espelho também a mão, mas ela tem interesse em olhar para a imagem dela refletida. Ó, sorri, tá vendo? Com 1 ano de idade, a criança ela se comunica por gestos simples, aponta, acena com a cabeça, dá tchau, joga beijo. A criança deve apontar até 1 ano e meio, mas com 1 ano a maioria das crianças vai estar apontando. Fala mamã, papai, exclamações como ó, brinca de escondeu e achou, é tímido ou fica nervoso na presença de estranhos, chora com a saída dos pais de perto, tem objetos e pessoas favoritas, mostra medo em algumas situações, segura e mostra um livro quando quer ouvir uma história, repete sons e ações para conseguir atenção e atende a pedidos simples, como por exemplo para colocar um objeto na sua mão. Vai receber de novo o objeto, eu vou pedir mais uma vez para colocar o objeto na minha mão. Então tudo isso uma criança com 1 ano deve estar fazendo, e se não estiver fazendo, são indícios que a criança possa ter alguma alteração, algum transtorno do neurodesenvolvimento. Com 1 ano e meio, a criança tem que apontar ativamente para mostrar aos outros algo interessante. Então essa é uma idade-chave. Se a criança com 1 ano e meio, até 1 ano e meio de idade, não está apontando, 1 ano e meio é o limite. Existe uma alteração da comunicação não verbal. Então aqui ela tem que identificar pelo menos uma figura num cartão com imagens. Ó, sol, um gato. A criança tem que compartilhar a atenção. Ficar alegre em compartilhar um objeto ou um evento com outra pessoa, olhando alternadamente para o objeto e para a pessoa, o que se chama de triangulação da atenção. Ela tem que falar pelo menos 20 palavras com 1 ano e meio. Brincar de faz de conta de maneira simples, por exemplo, fingindo que alimenta uma boneca. Mostrar afeição por pessoas familiares e reconhecer partes do corpo, como nesse vídeo aqui. Com 1 ano e 6 meses de idade, a criança deve ser capaz de reconhecer partes do corpo. Cadê a orelha do Pedro? Muito bem. Cadê a boca do Pedro? Com 2 anos de idade, a criança tem que ser capaz de formar frases com 2 ou 3 palavras, seguir instruções simples, ficar emocionalmente excitada na presença de outras crianças, continuar brincando, sobretudo ao lado de outras crianças, porém começa a incluí-las, sobretudo em jogos de perseguição, né? Correr uma atrás da outra. Imitar os outros, principalmente adultos e crianças mais velhas. Esse aqui é um teste muito interessante de imitação, que é o da bolinha de sabão. Para a criança fazer bolinha de sabão, ela tem que ver alguém fazer e imitar o gesto. E tem uma complexidade, a criança tem que molhar a haste no líquido ali, colocar diante da boca e fazer o gesto com a boca. Nem sempre ela vai conseguir, aliás, na maioria das vezes não vai nessa idade. Mas o imitar aqui é fundamental. Então repara, ela molhou e está tentando soprar. E para fazer isso, a criança teve que observar um adulto ou outra criança fazendo e está tentando fazer igual. Com 3 anos de idade, a criança mostra afeição pelos amigos, sem que isso seja solicitado. Mantém uma conversa usando pelo menos 2 a 3 frases e imita adultos e amigos. Com 4 anos, a criança conta histórias.
prefere brincar com outras crianças do que brincar sozinho e coopera com outras crianças. Então aqui no primeiro vídeo de 3 anos de idade, repara que elas estão conversando. Ó. E no vídeo de baixo, a adulta chega para a criança e pergunta: você quer brincar aqui sozinho ou quer brincar com outras crianças, com seus amigos? E ela vai responder que quer brincar com as outras crianças. Want to go play by yourself or do you want to go play with your friends? My friend. Olha lá, my friends. Aí ela vai lá brincar. She does? Yeah. Com 1 ano, a criança faz jogos sociais como escondeu e achou, usa alguns gestos sociais como acenar ou apontar e mostra preferência por certos brinquedos. Com 1 ano e meio, a criança faz uma brincadeira simples de fingir como alimentar uma boneca, olha para você quando fica animado com um brinquedo e chama um adulto para brincar. Então aqui, nesse vídeo de baixo, ela está fingindo fazer um sorvete. A adulta mostra para ela como fazer, ó, enrola ali o sorvete, coloca na casquinha e come, ó. Ela vai fazer a mesma coisa, ó. Ooh, it's delicious. It's so good. That's good. I'm gonna get Então some more. fingir I que want está some comendo. É uma brincadeira delicious. que It's utiliza chocolate. imaginação. Ó. Lots of chocolate. Com 2 anos, agora vamos falar do desenvolvimento do brincar por faixas etárias. Com 2 anos, a criança usa objetos de forma simbólica. Por exemplo, usa um giz de cera para fingir que está dando uma mamadeira a um bebê. Usa brinquedos como objetos completos, em vez de se preocupar com uma parte do brinquedo. Essa preocupação com detalhes é muito comumente vista em indivíduos com autismo. E ela fica entusiasmada com a companhia de outras pessoas e imita o seu comportamento. Com 3 anos, a criança é capaz de completar quebra-cabeças de 3 ou 4 peças, finge interpretar diferentes personagens com você ou fala por bonecos. Então, também a brincadeira de faz de conta, mas usando bonecos. E envolve-se em jogos de fantasia e participa de jogos simples que utilizam a troca de turnos. Aqui a criança utilizando o carro com a finalidade do carro. Então ele balançou para dar uma espécie de corda, né? Deu corda no carrinho. Olha lá, está fazendo o mesmo com o outro. E utilizando o brinquedo com a finalidade do brinquedo. Agora, como é feito o diagnóstico? Aquilo ali são exemplos de ações executadas por crianças com neurodesenvolvimento típico. Agora, o que eu vou mostrar aqui são os sinais de alerta para o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, classificados de acordo com os critérios do DSM-5. Então, nós vamos ver primeiro exemplos de déficits na comunicação e interação social, e mais especificamente déficits de reciprocidade socioemocional. Então são exemplos de sinais de alerta nessa área. Não responder ao ser chamado pelo nome aos 9 meses de idade. Então aqui um menino que está sendo chamado pela mãe e ele não olha, fica ali pode ficar entretido horas com aquela panela ou aquele objeto redondo ali, o balde, e ele não olha para a mãe ao ser chamado pelo nome. Val? Bem, deixa a mamãe limpar seu nariz, que tem catotinha. Hã? Davi? Davi? Não mostrar expressões faciais como felicidade, tristeza, estar zangado ou surpreso a partir de 9 meses de idade. Não jogar jogos interativos simples como escondeu e achou com 1 ano de idade. Não perceber quando os outros estão magoados ou tristes com 2 anos de idade, ter dificuldade para entender os sentimentos das outras pessoas ou falar sobre os próprios sentimentos com 3 anos de idade ou mais. Todos esses são exemplos de sinais de alerta para os déficits de reciprocidade socioemocional. Aqui, nesse momento da aula, é importante que eu faça uma observação que é crucial. Nenhuma manifestação isolada permite o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Então, por exemplo, não está respondendo ao ser chamado pelo nome aos 9 meses de idade. Só isso permite o diagnóstico de autismo? Não.
nenhuma manifestação isolada permite o diagnóstico. Ela é um sinal de alerta e ela tem que ser avaliada com outras manifestações que podem ou não estar presentes. Da mesma maneira, nenhuma característica é suficiente para descartar o diagnóstico quando isoladamente. Por exemplo, ele tem um bom contato visual, então não é autista. Também isso está errado. Tem indivíduos com autismo que têm excelente contato visual, até melhor que indivíduos neurotípicos, sustentam por mais tempo. Ou seja, nenhuma manifestação isolada permite o diagnóstico e nenhuma característica isolada descarta o diagnóstico. Isso é muito importante ter em conta. Agora a gente vai passar para um conjunto de características que fazem parte dos déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, como, por exemplo, evitar ou não manter contato visual. Aqui, a mãe com esse menino, tentando que ele mantenha contato visual com ela e ele evita de forma muito intensa, quer dizer, ele evita o contato visual, ela está alimentando ele, tenta olhar no olho dele e ele desvia o olhar, você vê que ele não fixa o olhar no olho da mãe. Usar pouco ou nenhum gesto com 1 ano de idade, então não dar tchau, não jogar beijo, é um déficit de comunicação não verbal. Não apontar ou olhar para o que você aponta com 1 ano e meio. E aqui uma pista importante para o diagnóstico, usar o corpo de outra pessoa como instrumento. Pegar, por exemplo, o antebraço da mãe ou do pai e colocar a mão dele sobre o puxador de uma gaveta, a tampa de um baú, a maçaneta de uma porta. Isso é um forte indício do diagnóstico. Nos déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, não compartilhar interesses com outras pessoas, por exemplo, não mostrar a você um objeto que gosta com 1 ano e meio, não fingir estar brincando, não brincar de faz de conta com 2 anos e meio, mostrar pouco interesse por colegas. Então aqui nesse vídeo vocês estão vendo várias crianças com autismo brincando próximas umas das outras, mas sem interagir, sem o menor interesse pela outra, o que nessa idade aí tipicamente configura uma alteração significativa. Nessa idade, são crianças aí por volta de 4 anos, a criança tem que querer brincar com outra criança, preferir brincar com outra criança, elas não têm interesse em estar ali com as outras. Não jogar jogos com trocas de turnos a partir de 5 anos de idade. No grupo B, de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, os movimentos de segmentos corporais, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos. Então, aqui nesse vídeo, além de você ver um comportamento repetitivo de alinhar brinquedos e objetos, você vai reparar a estereotipia do tipo flapping. Então ele vai balançar as mãos, ó. Então, 2 comportamentos estereotipados num único vídeo. Aqui outra criança mostrando o alinhamento dos DVDs, também um comportamento repetitivo. Classificar objetos por tamanho, cor, alinhar objetos, empilhar objetos. As estereotipias motoras, então, nesse vídeo vocês vão ver 2 no mesmo momento na criança. Na hora que a bolinha passa, ele faz o flapping e a marcha equina, ó, pisando no antepé. A marcha equina pode ser de causa sensorial, mas mais frequentemente ela é uma estereotipia. Um flapping mais intenso numa criança com autismo e deficiência intelectual. Um outro exemplo de flapping que é a estereotipia mais comum em crianças com autismo. Mas podem ser estereotipias ainda mais exuberantes, como por exemplo um comportamento de balançar o tronco ou de girar o corpo. Pode ser uma fala estereotipada, então uma ecolalia imediata. Vocês vão reparar que essa fonoaudióloga pergunta como ele está, ele responde, how are you? Ele responde, how are you? I'm good, ele I'm good. Quer dizer, é uma ecolalia imediata. Com a mesma entonação. How are you? I'm fine. I'm fine. Good. Are you playing? E comportamento de ficar girando objetos também, né? Veja,
Não é problemático a criança brincar assim com o velocípede de vez em quando? Não. O problema é que ele sempre brinca desta maneira, ele sempre utiliza o brinquedo dessa forma, coloca de cabeça para baixo e fica rodando os pedais e a rodinha. Para você que está acompanhando esta aula aqui aberta no YouTube, eu tenho um recadinho importante para você. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você e você deseja se aprofundar ainda mais nesse tema, eu quero te convidar a conhecer o curso completo na plataforma Neurowiser. No curso, nós exploramos esse assunto com muito mais profundidade, trazendo conteúdos exclusivos e uma visão baseada nas melhores evidências científicas. Para acessar, é muito simples. Basta clicar no link que está disponível aqui na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Lá você vai encontrar todas as informações para adquirir o curso e continuar essa jornada de aprendizado com a gente. Agora vamos seguir com a nossa aula. Segundo subgrupo, insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas e padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Então, sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças. Reparem nesse vídeo, um menino já grande, em idade escolar, que estava sem diagnóstico, apresenta uma crise comportamental ao chegar numa festa de aniversário de um coleguinha, de um amigo, em que ele esperava nessa festa de aniversário ver a mãe entregando o presente para o menino. Era o que ele estava esperando que ele iria encontrar. Mas não foi isso que aconteceu. A mãe teve que entregar para um adulto que guardou para a criança. Isso, como não aconteceu como ele queria, gerou uma crise comportamental. E a fala dele é muito boa para vocês entenderem isso. E reparem também na fala com redução de prosódia, de melodia vocal. O que está acontecendo, Lucas? Eu falei pra você entregar ele, tô passando pelo outro lado. Eu queria ver. Mas ele veio correndo pra cá. O que que tem? Porque eu queria ver você entregando. E por isso você vai estragar o aniversário? A gente vai ter que subir agora? Não, mas eu queria tanto ver você entregando. Mas não deu certo. Vamos superar então? Por que não? Por que isso não aconteceu como eu queria? Porque às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Vamos lá pra divertir no aniversário? Vem, dá a mão. Vamos lá comigo, vem. Acho que eu vou só assistir então. Então vamos. Isso não acontecer como ele queria que gerou a crise. Isso é uma rigidez de comportamento, uma inflexibilidade cognitiva, dificuldades com transições, padrões rígidos de pensamento, rituais de saudação, necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos. O que está acontecendo? Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco, por exemplo, um forte apego ou preocupação com objetos incomuns, um Tupperware, uma colher de pau, balde, interesses excessivamente circunscritos ou perseverativos. Então, crianças, por exemplo, que têm grande interesse, fascínio por letras e números, que quando acabam aprendendo a ler sem mesmo falar direito. Então, são crianças que falam palavras isoladas, falam pouco e aprenderam a ler sozinhas, sem instrução formal. Algo que a gente chama de hiperlexia, porque está no contexto de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, repara aqui nesse vídeo que a criança vai ler cadeado e até a entonação, cadeado, muito bem. E ele falou muito bem depois como é o aplicativo que está, como o aplicativo fala, né? C com A faz... Pera aí, cara. Caminhado muito bem. F com A faz... Fá. C com A faz... Sá. O que tá escrito? Faca. Faca. Muito bem. Ou esse outro menino em idade escolar que tem um enorme interesse por acidentes nucleares e sabe tudo desses acidentes. Aí eu peço aqui para ele falar de Chernobyl e não é um interesse habitual para uma criança dessa idade. Então, obviamente, aí que há aí algo incomum, algo atípico com relação ao foco dele, aos interesses dessa criança. Me fala tudo que você sabe sobre Chernobyl. Vamos lá. No dia 26 de abril de 1986, o setor número 4 estava se preparando para um teste de segurança que ia acontecer nessa noite. Mas não era para ter acontecido, pois seria realizada a manutenção do sistema.
O último subgrupo, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente. Então, indiferença aparente à dor ou temperatura, respostas exageradas a sons, comportamentos inadequados como cheirar ou lamber objetos e fascinação por luzes ou movimentos. Repare aqui nesse menino a dificuldade extrema que a mãe tinha para cortar o cabelo dele, precisava fazer com máquina, porque com tesoura seria muito perigoso. E com o passar do tempo ele vai adaptando e vai diminuindo a reatividade ao estímulo. Mas olha, o grande incômodo que ele tem com a queda do cabelo cortado na roupa, né? E esse outro menino aqui, no parabéns para ele, né? Que ele coloca as mãos nas orelhas e fala barulho, tá doendo, porque incomoda, né, o ruído, intolerância a sons, alguns sons. Então, com relação aos critérios diagnósticos, para que você preencha os critérios para o diagnóstico, você tem que ter aqueles 3 do grupo A que eu mostrei e pelo menos 2 do grupo B. Então, os 3 do A e 2 do B, além de preencher os critérios C, D e E, que eu mostrei detalhadamente na aula sobre a evolução do diagnóstico. Agora vou apresentar para vocês o que são os déficits na comunicação e interação social por faixas etárias, não mais pelos critérios do DSM-5. Então, até os 6 meses de idade, ignorar ou apresentar pouca resposta aos sons da fala do cuidador deve chamar a atenção. O que deve chamar a atenção, né? Tender ao silêncio ou emitir gritos aleatórios, um choro indistinto em diferentes ocasiões, crise de choro duradoura sem ligação aparente ao evento ou pessoa, com 3 meses não acompanhar ou buscar o olhar do cuidador, com 6 meses dar mais atenção a objetos do que a pessoas. Todas essas são pistas importantes para um diagnóstico precoce. Com entre 6 e 12 meses gritar muito, mantendo o choro indiferenciado, difícil de entender as necessidades, tender ao silêncio e não manifestar expressões faciais com significado, não agir como se conversasse, ignorar e não repetir gestos ou repetir fora de contexto. Dificuldade com comportamentos antecipatórios. O que é um comportamento antecipatório? Estender os braços quando acha que o pai ou a mãe vai pegar no colo, fazer contato visual e imitativos, como mandar beijo. Entre 1 ano e 1 ano e meio, atraso na aquisição da linguagem. Lembrar que aos 18 meses a criança tem que estar falando pelo menos 20 palavras. Então não desenvolver nenhum tipo de fala, de emitir nenhuma palavra e apresentar menor variação de expressões faciais ao se comunicar. Ainda entre 12 e 18 meses, a ausência de gestos de atenção ou compartilhamento e o uso instrumental do cuidador é uma pista sempre importante para o diagnóstico. A ausência de atenção compartilhada e o uso inapropriado de brinquedos com 1 ano e meio de idade. Aqui repara o seguinte, ó, nesse vídeo ele está brincando com um telefone de brinquedo. Qual que seria a brincadeira normal com um telefone de brinquedo? Fingir que está ligando. Então colocar o fone na orelha, discar, né? E ele não faz nada disso. Ele só, ela está mostrando para ele como brinca com aquele telefone de brinquedo, mas não é isso que ele quer fazer com o objeto. Então ele arrasta para um lado para o outro, né, tenta girar a roda, enfim, não utiliza o brinquedo com a finalidade lúdica dele. Ainda agora entre 1 ano e meio e 2 anos, haver ecolalia. Ecolalia imediata, ela pode estar presente até 1 ano e meio. A partir de 1 ano e meio é um sinal de alerta. Não costumar usar gestos ou usá-los aleatoriamente fora de contexto. Também são sinais de alerta nessa idade, respostas gestuais como sim ou não, apesar de poder estar presentes, mas outros gestos estarem faltando, como por exemplo não apontar, não seguir o apontar de outras pessoas, nem alternar o seu olhar entre a pessoa que aponta e o objeto que está sendo apontado, e usar o cuidador como instrumento. Entre 2 e 3 anos, a ecolalia. Ao ouvir histórias, a criança apresenta dificuldade ou desinteresse na narrativa oferecida. Gestos em resposta ao adulto tendem a aparecer isoladamente ou somente após muita insistência, e as iniciativas são raras de gestos.
Na idade escolar, quais são os sinais de alerta? Evitar contato visual, ter dificuldade no ajustamento social e para entender ou falar sobre sentimentos. Falar em um tom de voz anormal ou com um ritmo ou tom estranho. Por exemplo, termina cada frase como se estivesse fazendo uma pergunta. Entende o que é dito muito literalmente, tem dificuldade para compreender ironia, figuras de linguagem, seguir uma rotina rígida, por exemplo, insistir em seguir um caminho específico para a escola, tem dificuldade para se adaptar a quaisquer mudanças na programação ou ambiente, alinhar obsessivamente as coisas ou as arrumar numa certa ordem, tem uma preocupação grande com um tópico de interesse restrito, muitas vezes envolvendo números ou símbolos, por exemplo, memorizar e recitar fatos sobre mapas, horários de trens ou estatísticas esportivas. Em adolescentes e adultos, ter problema para fazer amizades, achar mais fácil fazer amizades online, evitar contato visual, ter dificuldade com pistas sociais e linguagem corporal, interpretar de forma errada conversas, expressar que eles não se encaixam no mundo, inflexibilidade ou rigidez de pensamento, é o pensamento preto ou branco, sem tons de cinza, dificuldade de processar sensações, ter baixa autoestima, dificuldade para entender ou falar sobre sentimentos, níveis de ansiedade que parecem excessivos em comparação com a situação que os desencadeou, ter um humor rebaixado ou depressão e desejo de se retirar do mundo exterior. Muitos acham mais fácil, por exemplo, se relacionar online do que no mundo real. Aqui eu arrolei 3 pistas, 3 elementos que, quando presentes, falam fortemente a favor do diagnóstico. É claro que isoladamente também não permitem o diagnóstico, mas sempre que estiverem presentes você tem que ficar muito atento que a chance de ser autismo é quase 100%. Primeiro é o uso instrumental dos cuidadores, pegar os cuidadores pelo antebraço, pela mão e colocar a mão sobre objetos. Isso sempre fala muito a favor do diagnóstico. O segundo é regressão. Aproximadamente 1/3 das crianças com autismo tem uma regressão que ocorre geralmente no 2º ano de vida e mais frequentemente, a idade média é 18 meses, mas a gente observa na prática clínica que geralmente é ali entre um ano e meio, né, no primeiro semestre do 2º ano de vida. E é uma regressão tanto de fala, às vezes já está falando algumas palavras e deixa de falar, como de outras habilidades. Para de ter um bom contato visual, o contato visual que era mais ou menos fica péssimo, deixa de ter gestos que permitam a comunicação não verbal, então dava tchau, deixa de dar tchau, apontava, deixa de apontar. Então sempre que essa regressão estiver presente, fala muito fortemente a favor do diagnóstico. E a dissociação entre o desenvolvimento da fala e o da leitura. Então aquilo que eu expliquei na hiperlexia, uma criança que fala pouco, não forma frases, por exemplo, e já está lendo. E ela aprendeu a ler sem instrução formal e tem um enorme interesse por letras e números. Então, sempre que isso estiver presente, a chance de ser autismo é quase 100%. Caracterizando melhor a hiperlexia, né, a criança deve apresentar associadamente um distúrbio do desenvolvimento neurológico, um transtorno do neurodesenvolvimento, senão você não vai chamar de hiperlexia. As habilidades de leitura devem ser superiores à capacidade de entender o que está lendo ou superiores ao nível de inteligência. As habilidades de leitura e reconhecimento de letras têm que aparecer cedo e sem treinamento explícito. E a criança deve demonstrar bastante interesse por qualquer material contendo letras. 6 a 20% das crianças com autismo têm hiperlexia e mais de 2/3 das pessoas com hiperlexia têm autismo. Eu, inclusive, acho que é mais, eu acho que é praticamente 100%. Com relação à fala, né? Características da fala. Na pré-fala, que é o período antes de 1 ano, há uma falta de contato visual adequado, com falta de alternância do balbucio em turnos, a protoconversação, que deve se dar até os 4 meses de idade, falta de expressões de espanto ou regozijo, diminuição do uso de gestos pré-fala, como por exemplo dar tchau, jogar beijo e acenar com a cabeça. A ecolalia é uma pista também muito importante para o diagnóstico, é a repetição da fala de outra pessoa. Quando ela ocorre imediatamente, ela é chamada de ecolalia imediata. E quando ocorre minutos, horas, dias ou semanas depois, ela é chamada de tardia.
a criança pode repetir o discurso com a mesma entonação que foi ouvida. Então, aliás, isso é o mais frequente, usar a mesma entonação. Um exemplo disso é a criança ouvir da sua mãe: você quer suco? E ela responder: suco? Perguntando. É importante notar que as crianças com desenvolvimento típico muitas vezes passam por um período repetindo a última palavra ou frase que ouviram, é uma ecolalia do desenvolvimento. A distinção é que a criança com desenvolvimento típico vai falar suco com uma entonação declarativa, enquanto a criança com autismo vai fazer com uma entonação de interrogação. No caso do desenvolvimento típico, o período de repetição das palavras associado ao boom de vocabulário varia alguns meses no segundo ano de vida, geralmente se encerra com 1 ano e meio. E para crianças com TEA, a ecolalia pode continuar indefinidamente. O discurso de script ou de roteiro é um tipo de ecolalia tardia. A criança repete uma palavra ou frase que ouviu em outro lugar, como a partir de um programa de televisão ou filme. E ela usa a frase fora de contexto e que não é utilizada para comunicação. Então, por exemplo, a criança pode falar do nada: como você está? Se você perguntar como você está, ela pode falar: não se preocupe, amanhã estaremos de volta para mais brincadeiras e diversão. Isso é uma frase de um programa de televisão. Como diferenciar timidez de autismo? Nas crianças tímidas, elas são hipervigilantes, elas ficam preocupadas, elas esquadrinham o ambiente e, embora evitem o contato visual direto com o examinador, elas tendem a buscar a mãe ou o cuidador para ter uma referência, elas ficam próximas, se agarram neles. Em geral, as crianças tímidas, elas são tímidas em alguns ambientes ou com algumas pessoas e não com outras. Já as crianças com autismo, elas não são tão vigilantes, não olham para o cuidador para ter uma referência social. E elas geralmente não se agarram ao cuidador, embora possam ir até ele para pedir socorro. Entretanto, algumas se agarram em situações de ansiedade extrema. Tudo isso que eu estou falando é geralmente. É claro que você vai lembrar de alguma situação. Nossa, meus pacientes com autismo entram no meu consultório com medo, gritando. Essas crianças podem ter passado por internações, podem estar com medo de realmente sofrer aquele processo novamente, mas em linhas gerais, essas características que eu citei podem ser utilizadas para diferenciar uma criança com timidez excessiva de uma criança com autismo. E birras. Como diferenciar a birra de uma crise comportamental do autismo? As crianças variam em seu temperamento e nas respostas às experiências frustrantes. E as crises de birra são uma fase típica do desenvolvimento para a maioria das crianças e costumam ocorrer quando elas estão cansadas, com fome ou frustradas. Elas provavelmente se relacionam à luta das crianças para se expressar e à necessidade de exercer controle sobre o ambiente. Daí a birra ocorrer mais naquele período ali até os 3 anos de idade, porque aí a criança começa a diminuir a intensidade e a frequência, porque a habilidade de linguagem vai melhorando e ela consegue passar a expressar as necessidades dela e também a capacidade de autorregulação vai melhorando. No caso do autismo, né, as crises são deflagradas por situações em que se está mudando algum padrão que a criança deseja, são muito intensas, tendem a ser mais duradouras. Então, por exemplo, aqui nesse menino com autismo, ele não está conseguindo se fazer entender o que ele quer e a mãe está mudando o jeito que ele está querendo colocar a organização ali das figuras. Então, isso gera uma crise intensa nele que pode durar minutos a muitas horas. E aí, quando que essas birras, entre aspas, devem causar preocupação para você estar diante de, olha, isso talvez seja uma crise comportamental numa criança autista? A criança ter muitos eventos, mais de 10 a 20 episódios de birra em dias distintos em casa durante um período de 30 dias. A criança tem mais de 5 episódios de birra por dia em vários dias, enquanto está na escola ou fora de casa num período de 30 dias. As birras regularmente duram mais de 25 minutos em média. A criança não consegue se acalmar, frequentemente requer a ajuda de um cuidador.
e mostra capacidade limitada de autorregulação, independente da intensidade das crises, frequência ou contexto. Ou seja, resumindo, são crises muito frequentes, muito duradouras e com baixa capacidade da criança de se autorregular. Sempre que isso estiver presente, também deve levantar a suspeita de autismo. Também, quando durante a crise de birra, aqui entre aspas, a criança frequentemente mostra agressão, por exemplo, bate, chuta, morde, cospe ou arremessa objetos no cuidador, ela tenta se machucar, tem comportamentos autolesivos, se forem acompanhadas por outros comportamentos atípicos, como autoestimulantes, respostas sociais atípicas ou aspectos de humor que pareçam incomuns para a situação, se parecem exageradas, a criança tem uma forte reação a eventos menores ou mudanças de rotina, ou sem um padrão claro de gatilho, tudo isso deve chamar a atenção. Uma palavra rápida, final, terminando a aula, sobre o que é a síndrome de Savant, síndrome do sábio ou savantismo. É uma condição rara na qual o indivíduo tem uma habilidade em uma ou mais áreas que contrastam de forma extraordinária com as demais habilidades cognitivas apresentadas pelo indivíduo. Não é obrigatório que se tenha deficiência intelectual, né? Então, o indivíduo pode ter inteligência normal e ser savant, tendo autismo, por exemplo. É muito mais frequente em homens e cerca de 75%, 3/4 dos casos de síndrome de Savant têm autismo. Então, isso aqui é de um paciente meu, Savant, é um autista de alto funcionamento, não tem deficiência intelectual, que fez esse desenho durante a consulta. Num período de meia hora, à mão livre, ele fez esse desenho para mim, um menino de 7, 8 anos de idade. Ele perguntou qual era o super-herói que eu mais gostava, eu falei que era o Homem de Ferro, e ele desenhou aí o Tony Stark. Um outro menino com Savant aprendeu a tocar em 4 dias a música que vocês já vão ouvir. Ele pediu um teclado para a mãe, ela deu para ele, em 4 dias ele estava tocando essa música. Mas só para lembrar que existem 5 categorias de habilidades: cálculos de calendários, então você fala um dia 19 de fevereiro de 1956, ele te dá o dia da semana, né? Música, que caiu nesse dia, música, arte, habilidades matemáticas e habilidades mecânicas ou de organização espacial. E aqui o menino com habilidade extraordinária para música. A mãe, que é psicóloga, levou esse vídeo para o professor na faculdade de música, né? Ele falou assim: nossa, eu tenho quase 30 anos e não consigo tocar dessa maneira, e ele tocou em 4 dias. Quer dizer, uma coisa realmente espantosa. Então, assim concluímos a aula sobre as manifestações clínicas do transtorno do espectro do autismo.